Então, com a lâmina da morte, pessoal, né, eu vou segurar ela aqui mais uma vez, tá? Pessoal, aí, tá? Vou segurar ela na minha mão aqui, enquanto eu estou falando com vocês, tá? Porque existem alguns passos, né, para se seguir e entender como que essa lâmina funciona, né? Bom, antes dela nós temos o arcano antecessor dela, que é o pendurado, né? Tá ali pendurado lá numa haste, numa madeira, pronto para se sacrificar, né? Por algo, enfim, né? E essa morte vem, né? Então a morte chega para ele ali e ela chega aqui nessa lâmina, mostrando que acontecerá uma renovação, uma transformação, né? Uma mudanças tá? Na vida da pessoa, na vida do consulente. O detalhe é que muitos desses acontecimentos são causados pelo consulente, tá? E isso muitas vezes o pessoal não fala, né? E o primeiro passo, justamente para alcançar um grande amor na sua vida ou melhorar o relacionamento, se você faz uma leitura e sai essa lâmina aqui, é simplesmente aceitar, né? Ali aceitar a mudança, aceitar que aquilo te trouxe dor, né? E aceitar que a mudança se faz necessária para a sua vida, né? Esse já é o primeiro passo para um renascimento, né? Porque depois na sequência nós temos uma outra lâmina, né? Que mostra que a pessoa sim conseguirá, né, o objetivo dela através dessa lâmina aqui também. Né? Então ela traz esse renascimento, né? Então o primeiro passo é aceitar que houve uma transformação, né? Que algo morreu ali no passado, né? Ou algo precisa morrer no passado, ou precisa matar aquilo, não pode deixar na mente, tá? Aquilo ali tem que jogar fora, né? Como diz assim, nascer de novo, uma transformação, tá? O segundo passo, é baseado também no primeiro, com a lâmina da morte, é assumir os erros, né? Assumir ali que errou, faz parte da vida errar, nós somos, todo mundo é ser humano, né? Ela faz parte disso, né? E aí eu já digo, se autorresponsabilizar, né, pelo que fez, já é também um reconhecimento de que de humildade, que está disposto a aceitar essa mudança no primeiro passo e se desculpar, né? Olha, eu errei, e vou recomeçar de novo, vou recomeçar do zero e quero que esse relacionamento ou a pessoa nova que está entrando na vida já entenda isso de uma forma mais clara, assim, entendeu? A ideia é justamente essa, tá? Outra ideia, se você aceitou ali, né, que as mudanças eram necessárias, né, assumiu seus erros, né, foi transparente dentro do casamento, né, ou dentro de um namoro que terminou, ficaram afastados por um tempo, né, aí vem o terceiro passo, tá? Que é renovar os ideais, tá? É criar uma nova visão, uma nova perspectiva de vida, né? Não voltar no mesmo erro, né? Que a gente volta no segundo, tá vendo como é uma cadeia, né? Lógica que vai se passando ali na vida da pessoa, né? Então é mudar esse ideal, mudar a forma de pensar, mudar a forma de ser, tomar novas atitudes, tá? Novas atitudes para que aquilo não ocorra de novo em uma situação ali ruim de novo para o consulente, né? Seja homem ou seja mulher, tá? O quarto passo, justamente, é sempre a morte ela sempre bate nessa questão da aceitação, tá? Porque essa transformação, ela muitas vezes ela traz, ela muitas vezes não, ela na maioria das vezes ela traz dor, tá? Ela é doída, ninguém gosta, né, de perder ninguém, né, ou uma coisa tipo, poxa, perdi um ente querido, perdi
como eu vou te falar, um veículo, tipo, isso traz uma sensação de morte, né, ali. Mas às vezes, por exemplo, você perde um carro e aí fica uns meses ali, daqui a pouco você está com um carro melhor do que com que você estava, entendeu? Então a questão é justamente essa, tá? Então com a morte, esses passos, eles são necessários aí para você conseguir ou até conquistar uma nova pessoa, tá? Então primeiro, né, aceitar as mudanças, né, que são necessárias. Segundo, assumir os erros. Terceiro, assumir que precisa esquecer o passado, tá? Matar o passado de uma vez, tá? Só que nesse quesito aqui do quarto passo, é interessante que o que acontece? Mesmo você esquecendo o passado, tomando todos esses passos, você precisa entender que muitas vezes você ainda pode sofrer, tá? Porque é esse que é o ponto que muitas vezes a galera não fala, né? O pessoal que faz a leitura acaba não falando. Porque o arcano da morte é o arcano da dor, tá? Então existem 5 lâminas, quem é tarólogo sabe do que eu tô falando, né? Sempre ali no caminho da dor. E de repente, se você faz uma leitura um pouco mais profunda, existe a realização por essa carta, por essa lâmina, do que você quer? Sim, existe essa realização. Só que ela permanece, tá? Dependendo da leitura que você está fazendo, né? Dependendo do método que está sendo usado, ela pode permanecer no caminho da dor. E ela permanecendo no caminho da dor, exige também aí uma questão de análise se realmente o relacionamento compensa, se realmente é um relacionamento que vai durar, tá? Porque, por exemplo, se sai ali o mundo, o julgamento, é sinal de de um relacionamento duradouro, né? Agora, vamos lá, né? Vamos ser sinceros, se sai uma torre, né? E aí, tá? Um pendurado, então são caminhos da dor, tá? Que o consulente pode até aceitar ter esse relacionamento, mas é um relacionamento que vai trazer dor futuramente para ele, né? Então é uma coisa a se avaliar, tá? Então varia muito das leituras, tá? Agora os passos mediante essa lâmina aqui, tá? Elas você precisa seguir normalmente esses passos, tá? Para você poder alcançar aí a realização, né, do seu objetivo, do novo amor, de um casamento mais sólido, tá? Seguindo esses passos. E aí eu escolhi uma combinação de carta com ela, tá? Que é a morte e o 4 de paus aqui. Escolhi não, embaralhei antes, tá? E vamos lá. O que essa combinação fala? Essa combinação fala que é o seguinte: o 4 de paus ele é uma superação, né, uma chance, uma perseverança. Só que também a pessoa que também está um pouco na defensiva, né? Ela está um pouco esperta, né? Então, qual a chance, por exemplo, de um termo de uma leitura, falando dessas duas lâminas, de um relacionamento dar certo? Ora, se você fizer ou seguir todos esses passos, ou até alguns mais, né, que alguns colegas falaram, né, que a grande maioria vai ser isso. Então, se você ter perseverança, se você for uma pessoa que não tem medo de lutar pelo que você quer, pelo que você deseja, e já fez todos os passos na lâmina da morte, né, nessa lâmina aqui, parabéns, você vai ser bem sucedido, tá? Então, seu relacionamento tem uma grande chance de dar certo, tá bom? Então fica aí essa combinação, tá, da morte e uma explicação um pouquinho mais profunda de que é lógico que dependendo da leitura nem sempre ela vai dar positivo, tá? Como eu falei em vídeo, então quem entendeu volta um pouquinho para trás para entender, tá?
os caminhos, e aí mais para frente eu vou fazer um vídeo sobre esses caminhos, né? Os caminhos da vontade, o caminho do prazer, o caminho do livre-arbítrio, né? O caminho da dor, o caminho da evolução, o caminho da escolha, né? Tem vários caminhos aí com os arcanos que precisam serem falados, tá? Precisa ser falado na realidade. Tá bom, pessoal? Então fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo aí, com mais algumas lâminas do tarô. Então, com a lâmina da morte, pessoal, né? Eu vou segurar ela aqui mais uma vez, tá? Pessoal, aí, tá? Vou segurar ela na minha mão aqui, enquanto eu tô falando com vocês, tá? Porque existem alguns passos, né, para você seguir e entender como que essa lâmina funciona, né? Bom, antes dela nós temos o arcano antecessor dela, que é o pendurado, né? Tá ali pendurado lá numa haste, numa madeira, pronto para se sacrificar, né? Por algo, enfim, né? E essa morte vem, né? Então a morte chega para ele ali e ela chega aqui nessa lâmina, mostrando que acontecerá uma renovação, uma transformação, né, uma mudanças tá, na vida da pessoa, na vida do consulente. O detalhe é que muitos desses acontecimentos são causados pelo consulente, tá? E isso muitas vezes o pessoal não fala, né? E o primeiro passo, justamente para alcançar um grande amor na sua vida, ou melhorar o relacionamento, se você faz uma leitura e sai essa lâmina aqui, é simplesmente aceitar, né? Ali aceitar a mudança, aceitar que aquilo te trouxe dor, né? E aceitar que a mudança se faz necessária para a sua vida, né? Esse já é o primeiro passo para um renascimento, né? Porque depois na sequência nós temos uma outra lâmina, né? Que mostra que a pessoa sim conseguirá, né, o objetivo dela através dessa lâmina aqui também, né? Então ela traz esse renascimento, né? Então o primeiro passo é aceitar que houve uma transformação, né? Que algo morreu ali no passado, né? Ou algo precisa morrer no passado, ou precisa matar aquilo, não pode deixar na mente, tá? Aquilo ali tem que jogar fora, né? E, como diz assim, nascer de novo, uma transformação, tá? O segundo passo, é baseado também no primeiro, com a lâmina da morte, é assumir os erros, né? Assumir ali que errou, faz parte da vida errar, nós somos, todo mundo é ser humano, né? Ela faz parte disso, né? E aí eu já digo, se autorresponsabilizar, né, pelo que fez, já é também um reconhecimento de que de humildade, que está disposto a aceitar essa mudança no primeiro passo e se desculpar, né? Olha, eu errei, e vou recomeçar de novo, vou recomeçar do zero e quero que esse relacionamento ou a pessoa nova que está entrando na vida já entenda isso de uma forma mais clara, assim, entendeu? A ideia é justamente essa, tá? Outra ideia, se você aceitou ali, né, que as mudanças eram necessárias, né, assumiu seus erros, né, foi transparente dentro do casamento, né, ou dentro de um namoro que terminou, ficaram afastados por um tempo, né, aí vem o terceiro passo, tá? Que é renovar os ideais, tá? É criar uma nova visão, uma nova perspectiva de vida, né? Não voltar no mesmo erro, né? Que a gente volta no segundo, tá vendo como é uma cadeia, né? Lógica que vai se passando ali na vida da pessoa, né? Então, é mudar esse ideal, mudar a forma de pensar, mudar a forma de ser, tomar novas atitudes, tá? Novas atitudes para que aquilo não ocorra de novo em uma situação
ali ruim de novo para o consulente, né? Seja homem ou seja mulher, tá? O quarto passo, justamente, é sempre a morte, ela sempre bate nessa questão da aceitação, tá? Porque essa transformação, ela muitas vezes ela traz, ela muitas vezes não, ela na maioria das vezes ela traz dor, tá? Ela é doída, ninguém gosta, né, de perder ninguém, né, ou uma coisa, tipo, poxa, perdi um ente querido, perdi como é que eu vou falar, um veículo, tipo, isso traz uma sensação de morte, né, ali, mas às vezes, por exemplo, você perde um carro e aí fica uns meses ali, daqui a pouco você está com um carro melhor do que com quem você estava, você entendeu? Então a questão é justamente essa, tá? Então com a morte, esses passos, eles são necessários aí para você conseguir ou até conquistar uma nova pessoa, tá? Então primeiro, né, aceitar as mudanças, né, que são necessárias. Segundo, assumir os erros. Terceiro, assumir que precisa esquecer o passado, tá? Matar o passado de uma vez, tá? Só que nesse quesito aqui do quarto passo, é interessante que o que acontece? Mesmo você esquecendo o passado, tomando todos esses passos, você precisa entender que muitas vezes você ainda pode sofrer, tá? Porque é esse que é o ponto que muitas vezes a galera não fala, né? O pessoal que faz a leitura acaba não falando. Porque o arcano da morte é o arcano da dor, tá? Então existem 5 lâminas, quem é tarólogo sabe do que eu estou falando, né? Sempre ali no caminho da dor. E de repente, se você faz uma leitura um pouco mais profunda, existe a realização por essa carta, por essa lâmina, do que você quer? Sim, existe essa realização. Só que ela permanece, tá? Dependendo da leitura que você está fazendo, né? Dependendo do método que está sendo usado, ela pode permanecer no caminho da dor. E ela permanecendo no caminho da dor, exige também aí uma questão de análise. Se realmente o relacionamento compensa, se realmente é um relacionamento que vai durar, tá? Porque, por exemplo, se sai ali o mundo, o julgamento, é sinal de de um relacionamento duradouro, né? Agora, vamos lá, né? Vamos ser sinceros, se sai uma torre, né? E aí, tá? Um pendurado, então são caminhos da dor, tá? Que o consulente pode até aceitar ter esse relacionamento, mas é um relacionamento que vai trazer dor futuramente para ele, né? Então é uma coisa a se avaliar, tá? Então varia muito das leituras, tá? Agora os passos mediante essa lâmina aqui, tá? Elas você precisa seguir normalmente esses passos, tá? Para você poder alcançar aí a realização, né, do seu objetivo, do novo amor, de um casamento mais sólido, tá? Seguindo esses passos. E aí eu escolhi uma combinação de carta com ela, tá? Que é a morte e o 4 de paus aqui. Escolhi não, embaralhei antes, tá? E vamos lá. O que essa combinação fala? Essa combinação fala que é o seguinte: o 4 de paus ele é uma superação, né, uma chance, uma perseverança. Só que também a pessoa que também está um pouco na defensiva, né? Ela está um pouco esperta, né? Então, qual a chance, por exemplo, de um termo de uma leitura, falando dessas duas lâminas, de um relacionamento dar certo? Ora, se você fizer ou seguir todos esses passos, ou até alguns mais, né, que alguns colegas falaram, né, que a grande maioria vai ser isso. Então, se você ter perseverança, se você for uma pessoa que não tem medo de lutar pelo que você quer, pelo que você deseja,
e já fez todos os passos na lâmina da morte, né? Nessa lâmina aqui, parabéns, você vai ser bem sucedido, tá? Então seu relacionamento tem uma grande chance de dar certo, tá bom? Então fica aí essa combinação, tá, da morte e uma explicação um pouquinho mais profunda de que é lógico que dependendo da leitura nem sempre ela vai estar positiva, tá? Como eu falei em vídeo, então quem entendeu volta um pouquinho para trás para entender, tá? Os caminhos e aí mais para frente eu vou fazer um vídeo sobre esses caminhos, né? Os caminhos da vontade, caminho do prazer, caminho do livre-arbítrio, né? Caminho da dor, caminho da evolução, caminho da escolha, né? Tem vários caminhos aí com os arcanos que precisam serem falados, tá? Precisa ser falado na realidade, tá bom, pessoal? Então fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo aí, com mais algumas lâminas do tarô.